No vídeo de hoje eu vou te falar 6 coisas que você deve fazer se você quiser levar a sua empresa à falência. É verdade, é brincadeira, mas não é não, tá? A verdade é que normalmente essas 6 coisas acabam levando a consequências jurídicas lá na frente. E eu vou te explicar quais são essas consequências jurídicas e vou te contar nesse vídeo quais são as causas raízes desses problemas para você evitá-los na sua empresa. Olá, eu sou Breno Garcia, advogado especialista em direito empresarial, e esse é o canal institucional da Garcia de Oliveira Advogados, onde você vai encontrar informações práticas e úteis para ajudar a reduzir os riscos jurídicos do seu negócio. Inclusive, se você tem uma dúvida específica de direito empresarial, posta ela para mim aqui embaixo no canal, que eu vou tentar gravar um vídeo para você. E é claro, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim, quando eu gravar o vídeo para te responder, você vai ser avisado. A bem da verdade é que a grande maioria dos empresários está cada vez mais se preocupado em atuar preventivamente. É muito melhor, a gente sabe que, já como diz o ditado, né, é muito melhor prevenir do que remediar. Então você atuar preventivamente dentro de um negócio, evitando problemas futuros, é muito mais fácil. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível e mesmo que você atue preventivamente, ainda assim existe a possibilidade de problemas acontecerem. E eu mapeei aqui, nesses mais de 17 anos de advocacia, 6 problemas que normalmente chegam para a gente resolver e quando a gente vai fazer a investigação da causa raiz, está dentro de um procedimento dentro da própria empresa. Eu vou contar eles um a um para você nesse vídeo. O primeiro desses problemas, ele é a questão das ações trabalhistas. A gente sabe que a ação trabalhista gera custos enormes, gera impacto muito grande no caixa da empresa. Muitas vezes elas geram até improdutividade, porque tem um colaborador que está dentro da empresa, que está vendo o outro entrando com a ação trabalhista, ele também acha que vai fazer o mesmo caminho. Enfim, é uma série de problemas. A ação trabalhista é um péssimo negócio para a empresa e a gente tem que evitar a ação trabalhista a todo custo. Ela é uma das causas de quebra de empresa. Eu já vi muitas empresas quebrando por problemas trabalhistas. E aí, a causa raiz disso, aonde que ela está? Está lá no processo de recursos humanos. Se você pensar bem, se você fizer uma seleção adequada, se você fizer um recrutamento correto, se você tiver uma pessoa com o perfil certo para poder atuar na vaga certa da sua empresa, ela tende a ser uma pessoa feliz, ela tende a ser uma pessoa realizada. E aí, essa pessoa realizada, ela tende a ser mais produtiva e ela tende a ter uma menor propensão de entrar contra uma ação na Justiça do Trabalho contra a empresa. Então pense a respeito desse assunto no sentido de que a ação trabalhista é o problema, mas a causa fundamental da ação trabalhista normalmente está lá atrás no processo de recrutamento. Resolva o problema do processo de recrutamento e existe uma tendência de você resolver o problema da sua ação trabalhista lá na frente. O segundo problema que normalmente existe se dá em relação à inadimplência. E aí nós estamos falando na inadimplência dos seus clientes. Muitas vezes isso é a causa da quebra de uma empresa, porque você vende, entrega a sua mercadoria, produto ou serviço e acaba não recebendo. Determinadas situações, e dependendo do volume em que isso acontece, pode gerar a falência da sua empresa. E aí quando você vai analisar essa situação, nós vamos voltar lá no processo financeiro, lá no comecinho, onde a gente tem uma questão de procedimento de concessão de crédito. Se você tem um procedimento de concessão de crédito e esse procedimento é seguido, existe uma probabilidade muito maior de que as suas vendas sejam feitas para as pessoas que vão te pagar. Se você, por outro lado, concede crédito à torta e à direita para qualquer pessoa, é bem provável que você lá na frente vai se ver com o problema de inadimplência e aí vai precisar de ações de cobrança, seja essas cobranças administrativas, seja cobrança judicial. Inclusive, se você quiser saber quais são os principais níveis de cobrança de dívida, eu tenho um vídeo só falando sobre isso aqui no canal. É só você clicar no link que está aparecendo aqui no card. Mas o fato é que você deve evitar ter que precisar cobrar. O ideal é você vender e receber. Então, se você quiser evitar esse tipo de problema, é importante que você tenha bem definido um processo de concessão de crédito e que todos na sua empresa sigam esse processo, para que você efetivamente receba por aquilo que você prestou de serviço ou pelaquela mercadoria que você vendeu. O terceiro ponto que é muito comum é o pagamento de multas e rescisões contratuais por atrasos nas suas entregas. Onde que esse tipo de situação impacta? Às vezes você tem um cliente muito importante, perde aquele cliente porque você está fazendo um atraso
e aí vai incidir dentro do contrato as multas contratuais, ele vai poder rescindir o contrato, e às vezes você fez um investimento pesado para poder atender aquele cliente específico, e isso daí também é uma causa muito comum de quebra de uma empresa. E aonde que a gente vai identificar a causa fundamental desse tipo de situação? É na sua gestão. É na sua organização do dia a dia da empresa, na organização da rotina e no monitoramento através de indicadores. Se você tem uma empresa que está bem gerida, se você tem uma empresa que tem processos bem definidos através de fluxogramas ou de outras metodologias que tornem fácil a disseminação do conteúdo para todo mundo dentro da sua empresa, ou seja, todo mundo sabe o que tem que fazer, na hora que tem que fazer e quando vai fazer. Quando você tem esse nível de organização e quando você tem indicadores, ou seja, você está medindo os resultados, mais ou menos como você tem um velocímetro de carro, você mede a velocidade, você também precisa ter os indicadores para poder medir a velocidade que a sua empresa está funcionando e quais são os resultados que ela está tendo. Então, quando você tem todos esses itens, existe uma tendência muito menor de você enfrentar problemas na entrega da sua mercadoria ou do serviço. Ou seja, você vai ser pontual. E quem é pontual normalmente não infringe contrato. Não infringindo contrato, você não vai pagar multas, não vai ter rescisões contratuais motivadas por essa situação e certamente vai fazer cada vez mais e mais negócio com aqueles clientes. E falando de negócios com os clientes, esse é o quarto ponto, a quarta causa que é muito comum da quebra de uma empresa, que é o problema da dificuldade da empresa operacionalizar o marketing. Pensa só, a função do marketing é mostrar para o mundo que a sua empresa existe, que você tem um produto, que você tem um serviço, que ele é melhor e que ele é diferenciado em relação à concorrência. De repente você não tem um processo desse de marketing. O que vai acontecer? Você não vai ter clientes potenciais. Se você não vai ter clientes potenciais, você simplesmente não vai ter receita. E sem receita, as contas não fecham. Então, o marketing é uma causa fundamental desse tipo de problema e ele desencadeia vários outros, inclusive a sua inadimplência com os seus fornecedores. Se você não tem um marketing bem feito, é muito difícil. Não adianta você ficar dentro da sua empresa fazendo o melhor produto ou serviço do mundo se você não divulgar isso mundo afora. A verdade, as pessoas não vão descobrir que o seu produto ou seu serviço é o melhor. No meio do marketing, essa situação é conhecida como marketing da esperança, que acontece quando você foca todos os esforços, concentra tudo que você tem na prestação do serviço, na produção do seu produto que vai ser vendido e você produz o melhor produto ou serviço do mundo, mas depois fica sentado na cadeira rezando para que o cliente descubra que o seu produto ou serviço é melhor do mundo do que o das concorrentes. Então, a verdade é o seguinte: o marketing é fundamental, você precisa conscientizar da necessidade da sua empresa ter um marketing bem feito, se você quiser ter um fluxo de clientes dentro do seu negócio que vão saber que o seu produto é melhor do que os demais e em função dessas pessoas estarem sabendo do seu produto, aí sim elas vão adquirir e você vai ter lucro no seu negócio. O quinto ponto, que também costuma gerar a quebra de uma empresa, problema no fluxo de vendas da empresa. É importante a gente delimitar bem aqui o que é marketing e o que é vendas. Pensa na seguinte situação: se você tiver um negócio físico que vende alimentos, por exemplo, uma pastelaria, você precisa de montar a sua pastelaria dentro de um lugar em que tenha movimento. Ou seja, você vai montar no centro da cidade, você vai montar dentro de uma galeria, dentro de um shopping, etc. Não adianta você montar a sua pastelaria lá na zona rural da sua cidade, onde não passa ninguém, porque por melhor que seu pastel seja, você não vai vender nada, porque ninguém vai lá comprar. Essa decisão de localização da sua empresa é uma decisão mais ligada ao marketing. Mas vamos supor que você conseguiu o melhor ponto da cidade. Pensa aí agora, imagina, onde que é o melhor ponto da sua cidade para você montar uma pastelaria? Você foi lá e conseguiu alugar ou comprar aquele imóvel. Montou a pastelaria. Não adianta absolutamente nada se você tiver vendedores que são mal educados, se você tiver pessoas que não são boas de atendimento, que não observam os clientes. Então essas pessoas, elas simplesmente, você vai ter o marketing, você vai ter o movimento, mas você não vai conseguir converter isso em vendas. E aí, quando você não consegue fazer essa conversão em vendas, você tem problema de receita. E problema de receita gera a sua inadimplência, gera atraso com juros, atraso com multa, pagamento de tributos em atraso, e aí vai virando uma bola de neve que você não consegue pagar um fornecedor, não consegue pagar o governo, não consegue pagar ninguém, e isso é um problema muito grave. Então, às vezes, o seu marketing é bem feito, mas o seu problema também pode estar no vendas. Nesse sentido,
O quinto item que eu recomendo que você analise dentro da sua empresa, se você não quiser ver ela ir à falência, é como que está o seu processo de vendas. Ou seja, uma vez que o cliente chegou até você, o que você está fazendo para poder converter esse cliente e fazer com que ele efetivamente feche negócio com a sua empresa. O sexto ponto, que é muito importante também, que é muito comum de acontecer, são as fraudes. E as fraudes, elas são das mais diversas possíveis. Você tem fraude no financeiro, tem fraude no setor de compras, você tem fraude no setor administrativo, você tem fraude em vários setores dentro de uma empresa. Mas elas normalmente têm um elemento comum, independentemente do setor da empresa em que elas acontecem. Elas são fruto da desorganização empresarial. Se a sua empresa não está organizada, se a sua empresa não tem processos bem definidos, se a sua empresa não tem controles internos, é bem provável que você esteja sujeito a fraudes. E no mercado cada vez mais competitivo, uma fraude pode representar a diferença entre o lucro e o prejuízo da sua empresa. Então, essa causa de fraude, que acaba depois virando processo judicial, vira problema, às vezes vira problema até contra a própria empresa, porque essas fraudes, quando elas acontecem no financeiro, geram atraso no pagamento de tributos, tem todas as consequências jurídicas aí que você não quer para o seu negócio. Quando essas fraudes acontecem, a gente precisa verificar qual que é a causa raiz dela. Então a gente precisa dar um passo atrás, entender o que está acontecendo dentro da empresa, para poder tomar medidas preventivas e evitar que elas aconteçam e gerem esse impacto lá na frente. E se você está gostando desse vídeo, eu vou te pedir para dar o seu like e se inscrever no canal, para quando eu lançar novos vídeos como esse, você ser avisado. Não deixa de visitar a nossa área de materiais para downloads. Lá tem muita coisa útil e que vai te ajudar a reduzir os riscos jurídicos do seu negócio, inclusive esses 6 que eu falei no vídeo de hoje. E por fim, eu queria te fazer um pedido. Se você tem um amigo, empresário ou empresária e que está precisando de ajuda, manda esse vídeo para ele, porque pode ser que esse vídeo ajude bastante essa pessoa a reduzir os riscos jurídicos do negócio dela. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.